Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à correção de mais uma questão da OAB. O tema do vídeo de hoje é contrato internacional. No enunciado, nós temos que uma empresa chamada Fastplane, sediada no Brasil, adquiriu um helicóptero de uma pessoa jurídica holandesa. O contrato ele foi celebrado presencialmente nos Estados Unidos e ficou consignado que o cumprimento da obrigação ele se dará no Brasil. Bem, pessoal, houve uma divergência quanto à aeronave entregue e a empresa brasileira resolveu buscar auxílio jurídico. Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no CPC, o examinador quer saber a alternativa correta. E para responder essa questão, nós primeiro precisamos saber qual é a lei aplicável ao contrato. E a regra, pessoal, é que nos contratos firmados entre presentes, que foi o caso, aplica-se a lei do país em que o contrato foi constituído, ou seja, vale a lei do lugar da celebração do contrato. Já entre os ausentes, aplica-se a lei do país em que residir o proponente. Isso nós vamos encontrar no artigo 9º, caput e parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O caput aplica-se aos presentes e o parágrafo 2º aplica-se aos ausentes. No caso, pessoal, o contrato foi realizado presencialmente, logo aplica-se a lei do lugar da celebração, que foi os Estados Unidos. Muito bem, pessoal. Agora que a gente já sabe que a lei aplicável ao caso é a dos Estados Unidos, nós precisamos saber se a justiça brasileira ela é ou não é competente para julgar os conflitos decorrentes desse contrato. E a regra, pessoal, é que compete à autoridade brasileira processar e julgar ações em que o réu seja domiciliado no Brasil, que não é o nosso caso, pessoal, porque o réu é uma empresa jurídica sediada na Holanda, ou que a obrigação tenha que ser cumprida no Brasil, que é o nosso caso. Isso nós vamos encontrar tanto no artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como no artigo 21 do CPC. São dois artigos que dispõem sobre a competência da Justiça brasileira. Vamos lá, pessoal. Artigo 12. Compete à autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. E o artigo 21 repete essa mesma regra, que compete à autoridade brasileira processar e julgar as ações em que o réu estiver domiciliado no Brasil ou no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Em nosso caso, como a gente já disse, o contrato tem que ser cumprido no Brasil. Assim, a Justiça brasileira ela é competente para julgar esse caso. Então, agora que nós já estudamos o caso, já estudamos as regras que se aplicam a ele, vamos para as alternativas. Bom, pessoal, a alternativa A diz que a lei aplicável é a holandesa. E aí a gente já pode parar. Nós vimos que essa alternativa ela está errada, pois a lei aplicável é a dos Estados Unidos, que foi o local da celebração do contrato firmado entre presentes. Então, alternativa errada. Vamos lá, alternativa B. Essa alternativa está dizendo que a Justiça brasileira é competente mesmo se houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Bom, nós já vimos que a Justiça brasileira ela é competente, mas será que ela continua sendo mesmo se houver essa cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro? E a alternativa, pessoal, ela está errada. Se houver a eleição de foro estrangeiro, a autoridade judiciária brasileira não é competente. Essa é a regra contida no artigo 25 do CPC. Portanto, alternativa errada, pois se tiver estabelecida a eleição de cláusula de foro estrangeiro, não é competente a Justiça brasileira. A alternativa C fala que a autoridade judiciária brasileira tem competência exclusiva para julgar esse caso. Pessoal, as hipóteses de competência exclusiva estão previstas no artigo 23 do CPC. Ela se aplica basicamente a bens situados no Brasil, como a gente pode ver nos destaques que agora estão aparecendo aí para vocês. No caso, pessoal, não se enquadra em nenhum desses incisos, não havendo competência exclusiva e a questão ela está errada.
E a alternativa D fala que a competência concorrente da autoridade judiciária brasileira com a de outro país. Está correto, pessoal. Nós já vimos que o Brasil tem competência para julgar e que essa competência ela não é exclusiva. Portanto, ela é concorrente com a autoridade judiciária brasileira com a de outro país. Então, alternativa correta. E chegou a hora da nossa revisão. O tema foi contratos internacionais. Nós vimos que para os contratos firmados entre presentes, a legislação aplicável é a do país que se constituírem as obrigações e que, no caso, não se trata de nenhuma hipótese de competência exclusiva, havendo competência concorrente da autoridade judiciária brasileira com a de outro país. Então é isso, pessoal. E como sempre, o link da prova e do gabarito estão na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima!